Olá, meus amigos do canal. Hoje vamos falar sobre o adubo que é usado nas nossas plantas. Gente, existem vários tipos de adubos, né? Os adubos orgânicos, os adubos minerais, os adubos químicos, né? Então, gente, hoje eu quero dar uma explicação mais ou menos para ver se vocês entendem o porquê às vezes a gente compra uma flor, né, cheia de flores na floricultura, né? Compra um vaso assim com aquela flor maravilhosa, toda florida, e chega na nossa casa, dentro de poucos dias as flores caem e a gente não sabe como fazer aquela planta florir novamente, porque a gente não entende muito os adubos que é usado na floricultura. Então hoje, gente, eu quero dar uma explicação mais ou menos para vocês, para ver se vocês conseguem entender o tipo de adubo que é usado para sua planta florir, tá? Então, assim, ó, toda planta precisa de adubo, tá? Seja ele orgânico ou inorgânico. Só que assim, ó, os tipos de adubos que tem no mercado é simbolizado pelas letras NPK, tá? Esses adubos são minerais, né, ou químicos. Só que quando a gente chega numa agropecuária e pede, eu quero comprar um adubo, a gente tem que saber para que tipo de planta a gente quer o adubo, porque isso faz toda a diferença, gente. Parece que não, mas faz. Se a gente simplesmente me dá um NPK ou me dá um adubo químico, eles vão dar qualquer adubo, tá? Então você tem que especificar. Eu quero um adubo para minha planta florir. Ou você já vai sabendo, porque aqui eu vou tentar te explicar mais ou menos que tipo de adubo é para sua plantinha se encher de flores. Olha só, além dessas letras aqui, NPK, que é bastante conhecido, os tipos de adubo, ainda tem uma simbologia que eles tratam, por exemplo, me dá um NPK 10, 10, 10. Muita gente fala, ou 5, 20, 20. O que isso significa? Me dá um adubo com 10% de nitrogênio, com 10% de fósforo e com 10% de potássio. Tá? Quando você fala, me dá um adubo 10, 10, 10. É isso que vai ter no seu adubo. Quando você fala, me dá um adubo 5, 20, 20. Me dá, então, um NPK 5-20-20. Me dá um NPK com 5% de nitrogênio, 20% de fósforo e 20% de potássio. É isso que acontece, né? Só que a gente, como não entende, às vezes, a gente fica boiando quando alguém fala em números. Então, gente, é isso que representa esses números. Então, se você quer um adubo para sua planta florir, o que acontece? Você tem que pedir um adubo com mais fósforo, tá? Porque é ele o principal adubo que faz a sua planta se encher de flores. Então, esse número do meio vai ter que ser maior. Aqui, em vez de 10, vai ter que ser, por exemplo, 14, tá? Então, vai ser um adubo com mais fósforo. É isso que faz a sua planta ficar florida. E é isso que as floriculturas usam. Então, por isso que quando a gente entra na floricultura, é flor para todos os lados. Por quê, gente? Porque eles usam um adubo de acordo para elas florirem. É isso que é difícil da gente entender, né? Por exemplo, o nitrogênio, tá? Que é esse aqui, o primeiro. Ele atua na brotação, estimula ela, tá? Na formação das folhas e caules. O fósforo, esse do meio, ele estimula a floração, os frutos,
tá? E a formação de sementes e também ajuda no enraizamento das mudas. Isso é muito importante, né, gente? O potássio, que é o último, que simboliza a letra K. O potássio aumenta a capacidade de resistir à seca e o ataque de pragas ou doenças e atrai a umidade do ar. Olha a importância, gente, de saber o significado de cada letrinha e de cada número quando você for pedir o seu adubo, tá? Então, gente, tem esses tipos de adubos aí e tem também, gente, os adubos orgânicos, tá? Que são aqueles que a gente tem às vezes até em casa. Eu vou dar um exemplo de cada um aqui para vocês que querem usar esses adubos orgânicos. Olha só, no nitrogênio, né? O estrume de cavalo tem bastante nitrogênio, tá? Que no caso é esse aqui, só que aqui ele tá como adubo químico e aqui como adubo orgânico. Então o estrume de cavalo tem nitrogênio. O P, que é esse aqui, o fósforo, tá? Que é responsável pela floração. O estrume de galinha tem o fósforo, tá? Então tá aí mais um exemplo de adubo orgânico. O K, gente, que aqui é o potássio, né? Aqui ele é encontrado no composto, aquele que você faz, aquela composteira que coloca cascas de legumes, folhas, restos de corte de grama. Então, o potássio, que é a letra K, tem no composto que você faz aí na sua casa. Então, gente, se você não quiser usar nada químico, você vai ter, então, no estrume do cavalo, no estrume de galinha e no composto que você faz aí na sua casa, os mesmos elementos que tem no adubo químico. Então, gente, é muito importante saber isso, né? Pra gente, quando chegar na agropecuária, saber como pedir o adubo, tá? E outra coisa muito importante, sempre leia no rótulo como o fabricante ensina para ser usado o seu adubo, tá? Para que não tenha perigo de você queimar a sua plantinha, né? Então, gente, tá aí uma dica importante, por exemplo, eu quero então um adubo NPK para as minhas flores. Qual você vai usar então? Você vai usar esse aqui, 4, 14, 8, tá? Ó, 4 de nitrogênio, 14 de fósforo, que é o que mais tem que ter por causa da floração, que é essa a intenção do meio, é para floração, ele tem que ter mais, então, de fósforo e 8% de potássio, tá? Aí você vai me dizer, eu não posso usar só o fósforo, que eu quero só para floração. Em primeiro lugar, gente, não é recomendável, tá? Você tem que usar todos os 3, porém em menos quantidade os outros, mas acentuar aquele que você quer mais, tá? Porque os outros também vão fazer falta, só que eles podem ser em menos quantidades. Então, agora, quando você chegar numa floricultura e você ver aquele monte de flores lindo e maravilhoso, né, gente? Você vai saber que é por causa do fósforo. O NPK que eles usam tem mais fósforo, que é para acentuar as flores, tá, gente? Então, gente, isso é muito importante, tá? Eu tô estudando sobre isso e achei interessante passar para vocês a importância de saber o significado dessas letras, né? Não adianta ser qualquer NPK, tem que ser de acordo para o que você quer,
né? Se não é a flor, se é para estimular a brotação, é outro tipo de NPK, tá? Então tá, meus amores, hoje era isso. Um beijo no coração e tchau, gente.